E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Bom, nessa aula vamos dar uma olhada no exercício da aula passada, né, para ver como é que ficou aqui o resultado da minha parte, para vocês compararem com o resultado de vocês, tá? E vamos continuar com o assunto de asserts, tá? Nessa aula a gente vai ver como é que a gente pode fazer com que o mesmo assert consiga lidar com respostas diferentes do mesmo endpoint, beleza? Bom, vamos sem enrolação, vamos colocar a mão na massa. Eu já estou aqui com os arquivos abertos do exercício que a gente fez, tá? Estou aqui com a suite, com a keyword, a user keyword que vai fazer a requisição e com o assert, beleza? Aqui do lado já tem a estrutura, então seguir a estrutura que eu mencionei lá no exercício, né? Então dentro de resource e assert eu criei um assert get orders e em line requests criei o get order, tá? Vamos começar primeiro aqui pela request, né, que é esse carinha aqui. Então, seguir o nome que estava lá, que eu deixei lá no exercício. Ele tem um argumento order e um response. Por quê? Um retorno response, né? Porque a gente vai usar esse argumento order para fazer a pesquisa. Sai daqui. Para fazer a pesquisa, né, de um order, lembrando sempre, né, que a gente está simulando um sistema de venda, né? No caso aqui não existe esse cara, mas só para simular. E a gente está retornando o response desse get aqui para keyword, beleza? Além disso, a gente está validando se ela vai responder 200 e, caso não, a gente tem uma mensagem de falha aqui, caso, né, algo aconteça, beleza? O assert, simples, né? E também está seguindo a mesma nomenclatura. Tem o argumento response, que a gente vai receber lá do retorno da request, e está validando toda a resposta ali. Como tinha dito antes que ele não tem um dado para fazer comparação, né, então codificar hardcode mesmo não tem problema. Tá? Depois a gente muda isso aqui quando a gente for falar de arquivos de variáveis, tá? Mas por enquanto a gente pode deixar assim mesmo, não tem problema não. Tá? E a estrutura da suite ficou essa, né? O nome do cenário que eu coloquei lá e as duas do use keywords, né? Passando aqui um order de 1 e fazendo a validação, beleza? Vamos executá-la aqui rapidão, né? Só para vocês verem, né? Vamos usar aqui a tag que eu coloquei, que é a tag getOrder, tá? Se vocês quiserem colocar também, não tem problema, essa mesma tag. Vamos lá, passou. Vamos ver aqui no log. A requisição recebeu 1, né, como order ID. Ele adicionou lá na URL, né, e fez a requisição certinha. E como resposta trouxe essa aqui, que é a resposta padrão lá do JSON Placeholder. Tá? E essa resposta padrão veio para cá e fez todos os asserts. Todos os asserts foram feitos certinhos, né? Então, simples assim, tá? Como eu tinha dito antes, né, esse exercício era simples, é mais para vocês conseguirem sair sem sem estarem me vendo fazendo o código aqui, tá? Mas é importante para vocês, né, seguirem dessa forma, beleza? Se ficou diferente, né, bota aqui no comentário se quiser, a gente pode trocar uma ideia, né, da forma como vocês fizeram. Vou deixar aqui também esse resultado aqui, obviamente, aqui embaixo no código final da aula, tá? E como falei, né, se quiserem, vocês podem colocar ali, ou não, né? Depende de vocês. Se quiserem, pode botar ali no comentário o que ficou diferente, ou se ficou com alguma dúvida, ou qualquer coisa, que a gente troca uma ideia lá nos comentários, beleza? Bom, já temos então o resultado do exercício, certo? Então agora a gente já pode seguir com a aula. O que a gente vai fazer agora, tá? A gente pode ter dentro no mesmo endpoint, certo? A gente pode ter várias
várias respostas, dependendo daquilo que a gente está passando para ele, né? Então ele pode responder um 200 aqui na pesquisa, ou ele pode responder um 404, um 500, mais 3, enfim, várias respostas no mesmo endpoint, tá? Caso a gente queira trazer essas validações para dentro, né, principalmente ali de status code da família 400, se a gente quiser trazer isso para dentro, a gente precisa fazer com que os asserts consigam entender, né, em que momento que a gente precisa fazer a validação, né, de isso aqui ser um 200 e a resposta, né, ou aquilo que volta de um 4xx ou de algum outro status code que você queira validar. Tá? Então a gente tem que passar essa informação para ele de alguma forma. Da forma como a gente criou aqui hoje, né, tanto aqui para o post quanto para o get, a gente está validando só um status code, né, que é o status code 200. Tá? Qualquer coisa que venha diferente disso, ele falha. Então se a gente quiser criar, por exemplo, né, um cenário, né, de um pesquisa de pedido de venda inexistente, a gente não consegue, né? O 999 não existe lá no mock do JSON Traceholder. Tá? Se a gente executar esse cara aqui, ele vai falhar. Por que ele vai falhar? Porque ele vai responder 404, se eu não estou enganado, e ele vai falar, opa, pode não, cara, porque você falou para mim que tem que ser 200. Né? Então, vamos executar aqui para vocês verem, né? Só para mais claro. Tá? Então aqui, ó, ele respondeu 404, tá? E falou para mim, ó, não pode passar não, cara, porque você disse para mim que era 200 e veio 404, então já barrei aqui, tá? Então a gente precisa fazer uma alteração tanto aqui na requisição, né, no request, para que ele consiga entender o momento certo, né, qual o status code que a gente está testando, né, que a gente espera, tá? E fazer também uma alteração aqui no assert, né, para que ele consiga saber qual o status code que ele vai testar, né? Então, se ele responder, se ele pegar um 404, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui no log, e 404 aqui, ele responde vazio, né? É um vazio. Obviamente, se eu só colocasse aqui para ele deixar passar tudo, né, botar aqui um N, que é para passar tudo, ele chegaria aqui no assert e ele falharia, porque ele não tem nenhum desses campos aqui no JSON. Né? Então a gente tem que fazer essa lógica para ele conseguir entender quem ele tem que testar e em que momento ele tem que testar. Beleza? Então vamos fazer essa estruturação aqui agora. Bom, vamos lá. Para a gente começar a fazer essa estruturação, a gente precisa primeiro olhar aqui para o user keyword que vai executar a requisição. Tá? Se a gente lembrar, ele sempre vai validar, né, o status code 200. Então ele só valida um status code. Tá? Se passar aqui 404, ou qualquer outra coisa, qualquer outro status code, ele vai falhar, vai dar essa mensagem de erro aqui. Tá? E não é isso que a gente quer, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um novo argumento. Quem vai comandar, né, essa passagem de status code ali para user keyword vai ser o próprio cenário. O cenário sabe, né, qual é o status que a gente espera de resultado. Né? Então, no realizar pesquisa de pedido de venda, eu sei que eu espero um 200. Tá? Se eu fosse fazer um outro cenário, vou colocar aqui inexistente, realizar pesquisa de pedido de venda inexistente, eu sei que aqui eu espero um 404. Tá? Então o cenário sabe disso. Então a gente não precisa mais agora deixar fixo aqui o 200. A gente pode fazer com que seja dinâmico baseado naquilo que o cenário diz para a keyword. Tá bom? Então a gente vai trazer para cá esse argumento status code para o expected status. Tá? Poderia também ser expected status aqui o nome também, tanto faz, mas prefiro deixar sempre que fica mais explícito, né? Expected status é muito abrangente.
E a gente pode trazer para cá o status code. Então aqui eu sei, nesse cenário, eu sei que aqui eu quero um 200. E no cenário de baixo, eu sei que eu quero um 404. Tá? Então nessa forma aqui, mentira, aqui não vai retornar 404 nada. Agora vai. Pelo 999, ele não vai encontrar ninguém e vai retornar 404. Então dessa forma aqui eu já sei que quando for executar, tá, ele vai deixar passar o 200. Eu vou falar, opa, 200, recebi um 200 aqui, passou. Se eu receber qualquer coisa diferente de 200, ele vai falhar. E aqui embaixo é a mesma coisa. Tá? Opa, eu sei que eu tenho que fazer 404. Né? Eu tenho que receber um 404. Se eu receber qualquer outra coisa diferente, um 200 ou 403, um 412 ou um 400, ele vai falhar, porque ele quer um 404. Tá bom? Então isso aqui já é um caminho andado. Mas a gente ainda tem o assert para a gente resolver. Aqui a gente não precisa, né, passar o status code como argumento. A gente já poderia fazer, né, mas a gente não precisa fazer isso. Por quê? Porque a gente já tem esse dado aqui, né, aonde? No response. Né? Então no objeto de resposta a gente já tem esse dado, tá, de qual é o status code que passou ali por ele. Tá? Então vamos pensar da seguinte forma para vocês entenderem melhor. A gente já tem um filtro, entre aspas, aqui, tá? Um filtro do que a gente vai retornar aqui de response. Então, eu sei sempre que vai retornar aquilo, né, que o meu cenário definiu. Então, eu sempre vou retornar aqui um response 200 e um response 404. Tá? Cadê o assert? Então, eu não preciso, né, passar aqui um outro argumento, de novo, né, de status code aqui, porque essa informação já vai estar no response. Tá? Então aqui o response sempre vai ser um 200 ou sempre vai ser um 404 ou qualquer outro, né, que eu tenha definido nos meus cenários, tá bom? Então eu não vou criar aqui um outro argumento. Tá? Para a gente acessar ele, tá, a gente vai fazer assim, ó, response.statuscode. Então vou pegar de lá do objeto de resposta, vou pegar o status code que está armazenado nele. Tá show. Então, vou deixar aqui comentado. O que a gente precisa fazer agora? Tá? A gente precisa falar para esse assert que essa validação aqui é uma validação para o 200, tá? E que a gente tem uma outra, né, que é o show de empty, né? Vai retornar vazio. Vocês lembram disso lá no iníciozinho, né? Ele vai retornar vazio, então a gente tem que falar para ele que essa aqui é uma validação que só pode acontecer no 404, tá bom? Então para isso a gente vai fazer um if, né? Bom, estrutura de controle. Então vamos fazer um if. A gente vai trazer primeiro esses carinhos aqui para dentro, tirar ele daqui, e esse aqui eu vou trazer para cá, o else. Bom, então a gente vai falar o seguinte, ó, eu quero, se o status code for 200, lembrando que o 200 aqui é número, né, então não é uma string, então a gente tem que colocar assim, tá bom, em formato escalar, para ele converter para número. Então, se for 200, eu vou fazer isso aqui. Se não, eu vou fazer essa validação aqui, tá bom? Nesse caso aqui, a gente só tem dois status codes, né? Então eu sei que eu só tenho um 200 e se não, beleza, eu tenho um 404, tá? Mas se eu tivesse mais de um status code, né, eu teria que fazer um else if aqui. Então eu vou deixar um else if só para vocês verem como é que fica, tá? Mas nesse caso certo mesmo seria deixar assim, né? If else, já resolveria, tá? Vamos fazer aqui um else if.
E aqui eu vou falar que eu quero um 404. Tá? Então, se for 200, é esse aqui. Se for 404, é isso daqui. Tá? Vamos executar agora. E vai ficar essa brincadeira. Vamos lá. Oh, passou tudo. Será que passou certinho mesmo, né? Vamos ver. Aqui. Para que nos acerte de cada um. Tá? Ó, o de cima, né, passou pelo 200 e fez a validação do status code 200, do corpo do status code 200. Show. E o cenário de baixo, que é o inexistente, foi no 404, né, ignorou 200 e fez a validação de que é um JSON vazio. E tá show. Tá? Então era exatamente isso que eu queria que acontecesse. Bom, agora a gente já pode pegar essa mesma estrutura aqui, né, esse mesmo ajuste que a gente fez, na verdade, e levar lá para o post, né, para ficar tudo padronizado. Tá? Então, vamos fechar aqui na suíte de pesquisa, vamos vir aqui na de criação e vamos fazer esse mesmo ajuste. Todos aqui vão retornar 201, né, porque é o único status code que o JSON placeholder retorna pro post. Mas é bom de manter essa mesma estrutura para manter coeso, certo? Então vamos criar aqui um argumento obrigatório chamado status code. E vamos trazer o status code aqui para baixo. Poxa, esqueci. Status code. Vamos levar para a suíte essa responsabilidade também. Então, vou botar aqui embaixo aqui no finalzinho. Tanto faz estar colocar no final, colocar no início, como está nomeado, não tem problema. Né? Então, status code 201, vou copiar e levar para os outros. 201. No acerte, aqui não precisaria, porque a gente sabe que só vai retornar 201, né? Então eu não vou mexer aqui no acerte não, vou deixar do jeito que está, porque a gente não tem uma outra estrutura de resposta aqui para fazer a validação, então ia ser só uma encheção de linguiça, né? Então não precisa. Mas pelo menos aqui a gente já fez a alteração para manter, né, a estrutura coesa, tá beleza? Vamos executar todo mundo agora? Então, eu vou colocar mais uma tag aqui, não, mentira, não vou botar tag nenhuma, eu vou executar sem tag. Vamos executar todos sem a tag. Vamos ver o que vai acontecer. Passou todos eles. Vamos lá, passou os 3 de criação e os 2, né, e os 2 de pesquisa. Deixa eu dar um zoom aqui. Mesmo zoom. Vou passar aqui, ó, os 2 do get order e os 3 do post order, né, totalizando 5 cenários. Tá? E todos eles passaram, né, sem problemas, né? A organização aqui ficou direitinho, né? Então tá show, né? Então tá tudo agora bem organizado, bem estruturado. Bom, é isso, pessoal. O nosso código está ficando legal, né? Tá ficando bem estruturado, como vocês podem perceber. A gente está prezando muito aqui pela reutilização de código e pela manutenibilidade. Palavra difícil essa, né? Mas a gente está deixando aqui tudo bem claro, bem fácil de a gente conseguir mexer e que outra pessoa também possa vir fazer a manutenção. Então tá bem simples o nosso projeto. Legal? Se tiver alguma dúvida, lembra, né? Deixa aqui embaixo no comentário, aqui na abinha de comentário. Aqui embaixo no conteúdo vão ter algumas outras coisas para vocês lerem também, caso vocês queiram. E também não esquece, né? Eu peço sempre,
para compartilhar com seus amigos, caso tenham gostado. Compartilhando no Instagram, no WhatsApp, no Telegram e essas outras redes sociais que eu nunca lembro o nome de todas, porque é importante aqui pra gente, beleza? A gente se vê na próxima aula. Valeu!